Amada igreja, graça e paz, que o Senhor esteja conosco. E hoje, como estamos nas férias do pastor, ele pediu para algumas pessoas estarem ajudando e substituindo, se bem que ninguém substitui o pastor, né? Mas a gente faz o que pode. Como ele disse num outro sermão, ele tem Arãos e Ur para ajudar a segurar os braços. Então, estamos nós aqui, né, Ander? Então, estamos nós aqui, Analice, Ander. Então nós somos os Arãos e Urs. Meus irmãos, é com muito temor e tremor que a gente vem ao púlpito para pregar, para estar nesta missão tão honrosa e ao mesmo tempo tão assim, como eu posso dizer, que ao mesmo tempo é desafiadora para a gente. E vamos louvar ao Senhor, iniciar louvando ao Senhor, cantando a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso apreço por Ele, no hino 227. Hino 227. Oremos, meus irmãos.
Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela noite de sono, pelo dia de hoje, Senhor, por podermos estar na Tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Esteja conosco, Senhor, recebe esse nosso culto, Pai, e fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração e transmite a nós, Senhor, aquilo que Tu queres, Pai, aquilo que vem de Ti, do mais profundo do Teu ser, Senhor, que venha até nós, que nos toque. Coloca o Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que possamos compreender e ter um espírito de ousadia, Pai, para poder proclamar aquilo que Tu desejas, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Antes de nós entrarmos no texto bíblico, propriamente, eu gostaria de contar um segredo para os irmãos. É um segredo só nosso e para todo mundo que está na internet. Há muito tempo, eu dei aula de ensino religioso durante 6 anos para alunos de 8ª série, atualmente 9º ano. E como tal, muitas dúvidas vieram dos alunos para mim e algumas questões que eu não pude responder. Talvez por falta de experiência ou talvez por experiência demais dentro da igreja. Porque quando nós nascemos na igreja, tem alguns conceitos que a gente não discute porque já nasce com a gente. Nós já estamos num determinado meio e a gente nunca questionou. Então, quando alguém de fora vem e questiona, a gente não tem resposta. Um aluno meu virou para mim e falou: professora, eu não acredito em Deus. Eu falei: mas por quê? Porque Deus é mau. Ele mandou seu filho para morrer, sofreu tudo o que sofreu. Que pai que manda o filho para morrer? Eu falei: não, mas foi por causa... Daí a gente dá uma explicação, mas aquilo ficou na minha cabeça, e tanto ficou que eu acabei indo fazer teologia, por causa disso. E outras questões que vieram, né? E agora a gente pode responder o porquê, mas até então eu fiquei sem ação. O que eu ia responder para esse menino? Se a gente for pensar realmente, na cabecinha dele, Deus obrigou o Filho a morrer por nós. Jesus foi intimado a morrer por nós. E quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que não é bem assim, não houve uma intimação, porque Jesus já foi convocado, trabalhado para isso desde o princípio dos tempos. Porque Deus, por ser onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o tempo, Ele não tem tempo. Ele é o presente, é o passado e o futuro. Então, Ele já sabe as coisas. Os presbiterianos falam, né, que já são os escolhidos. Deus já sabe quem vai ser dele. Mas o problema é que nós não sabemos. Então, cabe a nós escolhermos o caminho. Ah, mas se já sabe... Porque se a gente ficar nessa história, bom, se você já foi escolhido, por que eu preciso pregar, por que eu preciso orar, por que eu preciso fazer as coisas, se Deus já tem tudo que... Então vamos viver de qualquer jeito, porque... E também não é assim, não é. Então vamos lá, o nosso texto está no famoso texto de Isaías 53. Isaías 53. Então, enquanto os irmãos acham, já vou começar a descascar porque está calor. Então, Isaías 53, a partir do versículo 4. Isaías 53, a partir do versículo 4. Então, os irmãos que acharam, por favor, se puderem estar de pé, em respeito à palavra do Senhor. Vamos lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos. Pode se assentar, irmãos. No domingo passado à noite, o pastor fez o sermão falando das dores de Cristo. E terminado o culto, eu fui conversar com ele e falei: pastor, o Espírito Santo quebrou minhas pernas, porque este era o meu sermão. Este era o meu sermão. Aí ele falou para mim, ele deu risada, né? E falou: mas continue, é que tem muito assunto a respeito. E orientado tanto pelo pastor, que também tem o Espírito Santo com ele, e o Espírito Santo me orientou em algumas coisas. Continuando o sermão do pastor, Jesus teve que passar as coisas, Jesus teve que sofrer, ele era divino e ao mesmo tempo humano. Maria concebeu a parte humana e com ela, e através dela veio o divino. Por isso que ela é chamada de Theotokos, ou seja, a portadora de Deus. Veja bem, não é Mater Theos, ou Theo Mater, porque o grego existe uma palavra para mãe, que é Mater, então ela é a portadora. Mas isso não interessa, quem gesta não é mãe? Se quem gesta é mãe, por que estão tirando o termo mãe da certidão de nascimento das crianças? Agora é a pessoa que gesta, porque quando você muda o nome, você descaracteriza. Então, Maria não é mãe de Deus, ela é a portadora de Deus. Ela porta nela o Espírito de Deus que foi colocado nela, e ela dá a Deus a parte humana, que é Jesus. Então ela é a Theotokos. E nós falamos mãe de Deus porque a gente não tem como traduzir isso daí para nós, essa palavra não tem muita serventia, mas naquela época, naquele período, até o século V, a questão não era se Maria era santa, se era isso e aquilo, era a santidade de Jesus. Quem é Jesus? Se ele fosse só divino, não teria restaurado a gente como ser humano. Se ele fosse só humano, como ele teria ressuscitado e feito tanta coisa? Então, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus estavam em discussão até o século V, em 431, até o concílio de Calcedônia, quando foi estabelecido terminantemente que Jesus tinha duas essências, a humana e a divina, sem mistura, sem confusão. Então Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas por que ele teve que sofrer? Por que ele teve que passar? Gregório de Nazianzo, que foi um dos pais da igreja do lado oriental, na carta 101 dele, dirigida a Caledônio, contra a heresia apolinarista. O que é essa heresia apolinarista? É exatamente isso. Apolinário dizia o seguinte, que Jesus, ele era homem, ele era Deus, porém a mente dele era divina. Então, tudo aquilo que passou, ele não sentiu dor, ele não teve sofrimento, ele não teve nada, porque a mente dele era divina. Mas se ele fosse com a mente divina, sem sentir dor, sem nada, ele não teria passado por aquilo que nós passamos. Então, esse Gregório, ele fala o seguinte: o que não é assumido,
não pode ser redimido. Portanto, se Jesus não tivesse assumido a postura humana, ele não teria redimido a nós. Mas como é que a gente sabe que ele era humano? Jesus tem várias características humanas. Ele tem fome, ele tem sede, ele dorme porque ele está cansado, ele vai descansar. Lembra o episódio do barco, que ele dormiu no barco, que ele estava cansado? Ele chora. E na passagem que o pastor leu de Lucas, ele sua sangue. Então ele tem medo. Se ele tem essas reações humanas, ele é humano. Mas ele passa por isso porque ele sabia que ele ia passar. E ele pede para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é da tua vontade. E ele vai, por obediência. E o Novo Testamento é praticamente o espelho do Antigo Testamento. O que é o espelho? O espelho é o contrário. Quando a gente levanta a mão direita, a gente vê no espelho a esquerda. Enquanto Adão, ele nega a Deus, ele refuta a Deus, questiona, que Deus fala, morrereis. E aí a serpente vem falar, vocês não vão morrer. Relativiza a palavra de Deus, Jesus cumpre, Jesus obedece. Então aqui nós temos o novo homem, o novo Adão. E isto abre para nós um precedente muito sério, porque ele vence a tentação. Quando ele tem fome no deserto, o que o diabo fala? Ele tem fome, então ele é humano. Se ele é humano e ele tem todas as características humanas, a ganância está no coração dele. Graças a Deus, Jesus foi. Bom dia, irmã, seja bem-vinda. A paz, irmã, seja bem-vinda. Seu nome? Cláudia, muito prazer, Cláudia. Pode se sentar, esteja à vontade, minha irmã. Então, o diabo vê Jesus como um ser humano. Ele fala, ora, se ele teve fome, vamos dar uma cutucadinha. Quem sabe ele peca. Porque o ser humano tem vaidades, ele tem vontades, tem desejo. E Jesus responde ao diabo como? Completamente na Bíblia, totalmente no livro de Deuteronômio. E aí é que ele abre o precedente para nós, que nós podemos resistir ao pecado, nós podemos resistir. E nós temos uma outra coisa, ele está sempre orando, ele está sempre em comunhão com Deus. E Jesus fala, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, Pai, eu não precisava estar orando, porque tu me ouves, mas para que este povo veja que eu vim de ti. Ele é o maior exemplo de oração, tanto que ele deixa para nós uma oração também, como orar. E o mais interessante, o que é esta salvação? O que é a justificação pela fé? De acordo com a reforma, nós temos uma substituição penal. O que é esta substituição penal? Jesus, ele vai para a cruz, porque ele carrega todos os pecados da humanidade. E toda a ira de Deus, toda a fúria de Deus é colocada, que teria sobre a humanidade, é colocada sobre Cristo. Para aguentar isso, nenhum ser humano aguentaria. Precisa ser uma pessoa, um ser divino. Então ele aguentou toda a fúria do Pai, que seria para nós. E aguentando toda esta fúria, que como diz aqui, por isso lhe darei muitos como a sua parte, porque derramou a sua alma na morte. Ele morreu por nós. E nessa morte por nós, ele vai ser como se ele fosse culpado. Toda a culpa da humanidade vai cair sobre ele, sobre a sua alma. Ele vai sofrer tudo que nós deveríamos passar. Então, se ele passou por tudo isso,
E tem um detalhe, ele vence a morte. Então Jesus, ele vence a morte, e vencendo a morte, ele nos libera da escravidão do pecado. Desculpa. Ele nos libera da escravidão do pecado. E mais, ele nos libera da escravidão do pecado. E ele justifica perante Deus as nossas falhas. Toda a falha do mundo, todo o pecado de toda a humanidade está justificado em Cristo. Todos nós podemos ser salvos. Mas aí tem um porém. Aí entra o livre-arbítrio nosso. Porque só vai ser salvo aquele que se arrepender e reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isto é a justificação pela fé. Porque quando nós nos arrependemos e pedimos perdão e colocamos os nossos pecados aos pés da cruz, quando Deus olha para nós, Ele não vai ver mais o nosso pecado, Ele vai ver Jesus no nosso lugar. Por isso que o justo vai viver pela fé. Porque a nossa fé em Cristo vai justificar todos os nossos pecados. E quando nós derramamos sobre Ele as nossas iniquidades, aí nós temos a libertação de todo o mal. Porque Deus olha para a gente e vê o seu próprio Filho. Por isso que Jesus é o nosso advogado. Por isso que até o momento Ele é o nosso advogado. Eu digo até o momento, porque Ele há de voltar. E quando Ele voltar, Ele não será mais o nosso advogado, Ele será o justo juiz. Então todos nós temos a possibilidade de ser salvos, porque Ele morreu por toda a criatura, por todos nós. Basta nós estendermos a mão a Ele, dobrarmos nosso joelho e quebrantar o nosso coração. John Wesley dizia que antes da gente falar da salvação, falar do céu, falar da vida eterna, eu tenho que falar do pecado, do inferno e do arrependimento. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu por nós, Ele pagou este salário. Então o que nós temos que fazer apenas é confiar na justiça dEle, confiar na justificação dEle por nós e estarmos unidos a Ele. Porque todos nós temos direito à vida eterna. Porque Ele deu esse direito para nós. Cabe a nós nos arrependermos e colocarmos a nossa vida aos pés dele. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. E eu gostaria que nós encerrássemos com a oração que Jesus nos ensinou, né? Já que Ele orava e deixou, meus irmãos, por favor, em pé, e oremos junto a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.